Na DFC, você precisa estar ligado nas atividades. A bronca é essa agora, a demonstração do fluxo de caixa. Na demonstração do fluxo de caixa, o cuidado é pelo seguinte: você sabe que contabilidade é uma ciência, e essa ciência se utiliza de técnicas para que ela consiga, então, atingir o seu objetivo final de fornecer informações úteis e tempestivas para auxiliar a tomada de decisão. As técnicas utilizadas são escrituração, primeira técnica. A partir da escrituração pronta, demonstrações contábeis. É o que estamos destruindo aí ao longo desses dias, né? As questões que envolvem as demonstrações contábeis. Depois, a análise das demonstrações, que é a terceira. E a quarta técnica é a auditoria, que vai dar aquela confirmação de que tudo foi feito de uma maneira em que, se o auditor disser que não houve ressalva, porque está tudo ok, ou tem uma ressalva, quer dizer, está tranquilo, mas não está favorável, tem alguma coisinha que tem que ser ajeitada, mas não é generalizada, ou ele pode ser um parecer adverso, né? E quando adverso, quer dizer que está tudo generalizado, está bagunçado e tal, ou ele abstém de dar a opinião dele. Então pronto, ó. Escrituração, demonstração, análise da demonstração e auditoria. Essas quatro são as técnicas utilizadas. E aí, nem sempre a contabilidade registrou, ao longo de sua história, tudo pelo método das partidas dobradas, né, da digrafia. Lá no início era feito na unigrafia. Olha o que é a unigrafia. Unigrafia era o fato de, simplesmente, eu, quando fosse registrar algo, registrava simplesmente a entrada ou a saída do recurso. E aí você concorda comigo que há algum erro nessa história? Porque assim, ó, hoje, se eu disser para você, eu recebi 100 mil. Aí, recebeu 100 mil, é importante que você saiba de onde veio. Porque 100 mil disponível na tua conta, porque veio de uma doação, causará uma reação para você. E 100 mil oriundo de um empréstimo, nossa, é outra origem de recurso. Então, houve durante algum tempo, a unigrafia mudou-se para a digrafia, que a gente já vive na teoria patrimonialista atualmente. Então, na teoria patrimonialista, as contas são patrimonial ou resultado. E esse registro é feito pelo método das partidas dobradas, que diz que o saldo que está sendo debitado deve ser igual ao saldo que está sendo creditado. Pronto, fechou os dois. Aí, pouco antes de nós convergirmos aí para as normas internacionais, existia uma demonstração chamada DOAR, demonstração da origem e aplicação de recursos. Essa demonstração, quando nós convergimos, a convergência vem desde da 11638 de 2007. Como iniciamos aí a convergir as normas internacionais, explodiu a DOAR, demonstração da origem e aplicação de recursos. A DOAR foi extinta. Quando ela vazou, né, quando ela foi mandada embora, houve duas para substituir a DOAR. Então, pensa comigo, DOAR foi extinta, e aí foi dado, né, foram criadas outras duas. Quais são as duas? Demonstração do fluxo de caixa, objeto dessa conversa de hoje, e a demonstração do valor adicionado, se companhias abertas. Então, se companhia aberta, faz a DVA. Se não é companhia aberta, não faz a DVA. Mas a DFC é para todas. Então, existia a DOAR foi extinta, dando lugar agora à DFC para todas as companhias e a DVA, se companhia aberta. Legal? Aí, DVA, você já sabe a estrutura, são 8 itens, pronto, beleza. Aí, na DFC, a bronca da DFC é o seguinte, ó. O nome dela está errado. Não era para ser DFC, porque quando você olha assim, DFC, dá a impressão de que só olho para o caixa. E esse é o primeiro grande erro que você não pode cometer. Quando ele fala DFC, ele não está falando só do caixa. Ele está falando do caixa, ele está falando do banco e das aplicações de liquidez imediata.
A DFC é caixa mais banco mais aplicações de liquidez imediata. Aí, ainda tem uma bronca massa. É que caixa é uma coisa, fluxo de caixa é outra coisa, e equivalentes de caixa é outra coisa. Então é comum que apareça uma questão assim para você. É incrível como você lê a questão e percebe que ela está sendo induzida para trabalhar o teu cansaço. Ela fala assim no texto. Tentando lembrar aqui. As alterações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa são demonstradas em um fluxo de caixa que demonstrará as alterações do caixa e equivalentes de caixa. Ele dá uma misturada. E ele não falou muita coisa, só disse que houve alterações no caixa. E você se perde porque ele repete várias vezes caixa equivalente de caixa. Então vamos distinguir o que é cada um desses. Pelo CPC 03. Diz assim, caixa. Numerário. Recurso que está disponível, dinheiro, caixa, a conta que representa dinheiro. Equivalentes de caixa. Olha só, o ativo não é organizado em ordem decrescente do grau de liquidez. Aquilo que é possível transformar em dinheiro mais rápido vai lá para cima. Aí, o caixa já é dinheiro. O equivalente de caixa é algum item do ativo que tem alta liquidez, altíssima liquidez, porque ele é quase um caixa, ele é um equivalente de caixa. Pronto. Então, caixa ou equivalentes de caixa. Chamou de caixa ou equivalente de caixa, nem se estressa para pensar o que é. Trata como caixa, porque é um equivalente de caixa. Não se perca. E, por último, o fluxo de caixa. E o que vem a ser o fluxo de caixa para você? A entrada de recurso e saída de recursos no caixa. O fluxo de caixa. Então, é comum que apareçam questões que envolve aí caixa, fluxo de caixa, equivalentes de caixa. Para tentar confundir tua mente, e aí já fica bem claro esses aspectos teóricos aí, para você tomar uma boa decisão na hora de escolher a alternativa. E aí, sempre que houver dúvida, né? Você está na dúvida de qual marcar, lembre-se, só tem uma correta, não são as duas, escolhe uma, sem medo, tá bom? Na DFC, não é só o caixa mais banco, mais aplicações de liquidez imediata. Caixa, o dinheiro, beleza? O numerário. Aí, o banco, os direitos, né? O dinheiro que você tem, que está disponível, mas está no banco. E a aplicação de liquidez imediata é aquela que tem resgate em menos de 90 dias a partir da aplicação. Cuidado! Não é que faltam 90 dias para eu resgatar. É que a partir da aplicação, até 90 dias, é uma aplicação de liquidez imediata. Então, a DFC considera isso, caixa mais banco, mais aplicação de liquidez imediata. E aí, apesar de ser feito em dois métodos, né, duas estruturas que eu não irei apresentar nesse instante, que é o método direto ou indireto, você deve, assim, ter tranquilidade quanto a esse conteúdo no seguinte aspecto, olha. A DFC separa as ocorrências de entrada e saída de recursos de acordo com as atividades da entidade. É o seguinte, são 3 atividades que a administração da empresa, com a entrada e saída de recursos, pode estar cuidando. 3 grandes áreas. Então, é assim, são as atividades de operações da entidade, pagamento a fornecedores, né? Compra e venda aí, recebimento de clientes, beleza? Isso é a operação. Então, são 3 atividades. Atividades de operações, atividades de investimento, atividade de investimento e atividades de financiamento. Aí, agora, eu preciso apresentar para você o seguinte. Existem várias contas, né? Lá no CPC 03 tem uma relação de várias contas. Eu quero te ajudar a julgar sem ter que decorar todas as contas disponíveis lá. Olha como é que é o bizu. Se você for na leitura que está em anexo do CPC 03,
os itens que falam especificamente das atividades. Atividade de operações. Meus amigos, quando você lê o CPC 03, é até divertido, ele diz assim, ó, atividade de operações é a principal fonte de arrecadação de receitas da entidade e ainda mais tudo aquilo que não for investimento nem financiamento. Aí, se são três, operações, investimento e financiamento, aí será operações, a principal fonte de arrecadação, porque é a minha operação, e aquilo que não for investimento nem financiamento. Se não for nenhum dos dois, é porque é operações. Aí beleza. Aí então eu tenho que ter mais segurança no que é investimento e financiamento. Porque o que não for investimento e financiamento, joga no buraco negro chamado operações. Aí eu preciso apresentar agora, ó, como identificar o investimento. A atividade de investimento, quando eu falo de terminologias utilizadas na DFC, qualquer missão cumprida, olha, repetindo, se eu falo de investimento, é o ativo de longo prazo. Operações, principal fonte de arrecadação da empresa. Ele arrecada com a sua principal fonte de arrecadação, é oriundo das atividades de operações. Atividade de investimento é envolvendo ativos de longo prazo. E aí, quais são lá os ativos de longo prazo? Me ajuda. O grupo do longo prazo, ele diz, realizava longo prazo, investimento, imobilizado e intangível, e nessa ordem, porque em ordem decrescente do grau de liquidez. O passivo é em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Aquilo que está mais próximo de pagar vai lá para cima. Legal até aqui? E quando é que eu sei que é atividade de financiamento? Toda vez que ele falar de algo, de ser uma ocorrência que alterou capital próprio ou capital de terceiros. Meus amigos, faça a leitura e você vai concordar comigo. Em vez de decorar todas as ocorrências e tal, que pode mexer, gerar caixa ou consumir caixa, tem estresse não. Quando é que é operações? Isso, quando? Em parede fala, é operações quando você percebe que é a principal fonte de arrecadação da receita e não é investimento e não é financiamento, por isso é operações. Quando é que é investimento? Quando envolve ativos de longo prazo, seja o consumo ou quando gera, né? Cuidado! Sempre que eu falo isso aí, eu percebo que rola uma confusão, assim, ó. Ele comprou um veículo. Aí, quando ele comprou o veículo, aumentou o ativo com a compra do veículo. Mas diminuiu o caixa. Então, não houve alteração quantitativa, né? Foi só qualitativa. Mas, para a DFC, vai ser demonstrado o consumo do caixa. Porque ele foi consumido. E foi para ativos de longo prazo. E agora continua sendo ativo. Então, patrimonialmente, não houve alteração quantitativa, apenas qualitativa. Deixou de ser dinheiro, transformou-se agora em veículo. Mas para a DFC, houve um consumo do caixa na atividade de investimento. Pronto. E quando é que eu chamo de financiamento? Todas as vezes que, olhando para a atividade, a situação que ele me descreve, eu tenho que perceber que envolveu capital próprio ou capital de terceiros. E aí você acompanha comigo a DFC. Entra no clima, participa. A DFC, Caixa Mais Banco, aplicações imediatas. O usuário precisa saber. Alterações ocorridas na entidade. Ocorreu em função de que atividade? Ocorreu em função de que atividade? Métodos utilizados na DFC. Métodos utilizados na DFC. Método utilizado. Métodos utilizados direto e indireto. Quer saber? Na DFC, você precisa estar ligado nas atividades. Atividades de operações, de investimentos,
de financiamento. CPC 03 diferencia para você. Fluxo de caixa equivalentes de caixa. Atividades de operações, de investimento, de financiamento. CPC 03 diferencia para você. O fluxo de caixa equivalentes de caixa. Não são a mesma coisa que o caixa. Olha só. Vai, papirão! Vai, papirão!